esquema de propina, abasteceu as campanhas estaduais e federal de 2014, o dinheiro da propina abasteceu a campanha da presidente Dilma em 2010. O senhor mencionou isso, né? 2 milhões foi lhe pedido pelo Youssef. E do nosso atual ministro da Defesa, Jacques Wagner, no governo da Bahia, também abasteceu? Eu quero saber do senhor quem são os responsáveis por manter esse esquema de propina com aditivos percentuais. Quem que é a pessoa responsável? O senhor disse que não eram os diretores, que isso era maior. Uma questão que acho muito importante. O senhor foi indiciado por formação de quadrilha, organização criminosa e outros crimes, junto com outras pessoas, vários empreiteiros, vários políticos. Mas quem que é o líder, quem que é o chefe desse grupo? Nós vamos chegar no chefe? O senhor acha que nós vamos chegar? Porque não tem nenhum esquema de corrupção se não tiver alguém no comando, né? Onde que foi planejado isso? O senhor tem ideia? Quais são os presidentes da companhia que sabiam desse esquema de propina? Eu sei que acontece na minha casa. Agora você é presidente de um conselho, de uma empresa extremamente experiente, você não sabe o que acontece na sua casa? Queria saber se o senhor tem os nomes de quem sabia dessa questão e do cartel, inclusive. Né? Quem sabia do cartel? O presidente sabia desses cartéis? A presidência sabia disso? Era permitido isso? Era uma ordem política? O senhor sabe estimar-se, na diretoria de abastecimento da Petrobras, estimou-se um prejuízo de 6,2 bilhões. E na área de exploração, o senhor acha que quanto foi esse prejuízo? Voltando à questão dos preços e abastecimento, uma área que o senhor conhece muito bem, de quem foi a culpa de manter esse preço defasado esse tempo todo e agora quer se recuperar da noite para o dia? Quem que é a pessoa responsável? Tem uma pessoa que deu ordem, né? Tem uma pessoa que deu ordem. E para finalizar, senhor presidente, o senhor sabe informar se o presidente Lula, na época da compra de Passadina, estava em Copenhague, estava em outra parte do Brasil? E o senhor tem conhecimento se haveria propina nas terceirizações? E encerrei as perguntas, senhor presidente, só para finalizar, lembrar o deputado do PT, o deputado Léo e os petistas, um minutinho só, senhor presidente, que aqui nós não queremos bravatas, nós não queremos nhenhen, né? Nós só temos que lembrar o Partido dos Trabalhadores que as principais lideranças do PT foram presas. Viraram clientes na Papuda, foram algemadas, estiveram em Camburão, né? Então não tem ninguém do PSDB envolvido nessa história, mas parece que eles se esquecem dessa situação. E para finalizar mesmo, senhor presidente, nós temos na corrupção o maior câncer, mas é muito bonito o PT falar do maior câncer nesse momento, depois de ter mamado na teta das empreiteiras. Há quanto tempo eles vêm mamando na teta das empreiteiras? É muito bonito falar agora, querer financiamento apenas público. Né? E acabaram de aprovar aqui mais de 800 milhões para os partidos políticos. O PT se opôs a isso, senhor presidente? Não se opôs. É muito fácil falar. Aprovou o orçamento. É muito fácil falar. É muito fácil falar. Estamos saindo aqui. Vamos com a palavra o depoente Paulo Roberto Costa para responder as perguntas. Obrigado, senhor presidente. Bom, respondendo às perguntas aí de Vossa Excelência, após a minha saída da Petrobras, se houve continuação de propina, eu não sei, não tenho essa informação, porque eu não tive mais contato com as pessoas e nem esse assunto foi tratado com as empreiteiras por mim, então não tenho conhecimento. Se teve abastecimento da campanha de 2014, não tenho também como confirmar. Apoio à candidatura de Jacques Wagner na Bahia. Por mim, nunca foi pedido nada. Por mim, nunca foi pedido nada. O senhor teve conhecimentos? Não, também não tive. Nunca chegou a mim nenhum conhecimento. Responsável pelos contratos de aditivos. Como já mencionei aqui, todos os contratos de grande valor tinham que passar pela diretoria, os aditivos tinham que passar pela diretoria. Então, quem aprovava os contratos de aditivos, no fundo, era a diretoria executiva, o presidente da companhia e todos os diretores. Quem é o líder? Os líderes que tinham contato comigo foi o que eu passei para o deputado Ivan Valente ali. São pessoas do PP, pessoas do PMDB que fizeram contato comigo. Eu não tive mais contato com ninguém além daquelas pessoas. Essas indicações políticas, de quem que era? Quem que indicava
vamos supor, destina dinheiro lá para o deputado fulano de tal, o senador fulano de tal. De quem que eram esses acordos? Quem que mandava nesse acordo político? Eu tinha pedidos do PP, tinha pedidos do PMDB e tinha pedidos do PT. E os pedidos eram feitos diretamente para mim. Então, por exemplo, em relação a 2010, da campanha da presidente Dilma, o Youssef falou para mim que tinha sido pedido pelo ex-ministro Palocci essa ajuda, e eu falei, faça ajuda, por ele só. Se o presidente da companhia sabia disso, o Gabrielli, o Dutra, eu pessoalmente nunca conversei com eles, não sei se eles sabiam ou não posso lhe confirmar. Quando Vossa Excelência coloca ali que 6,2 é da diretoria de abastecimento, não é. 6,2 é de tudo que a Petrobras viu, de todas as áreas nesse momento. Então, não é 6,2 da diretoria de abastecimento. É o valor correto esse? Eu não sei, a Petrobras contratou auditoria externa para levantar isso. Eu não sei se é o valor correto ou não. Agora, por exemplo, a Petrobras, que eu li pela imprensa, ela colocou 3% de todos os contratos que tinha dúvida. Nem todos os contratos foram 3%. Outra coisa, a refinaria Abreu e Lima, ela foi concluída, a primeira fase, o primeiro trem de processo, foi concluída em outubro de 2014. Se não teve, após a minha saída e saída do Duque, continuidade desse processo, os valores são muito menores, porque estancou esse processo, a princípio, em abril de 2012. O Comperj, até hoje, não tem nenhuma unidade produzindo, mas está com 80% pronta da primeira unidade. E 80% pronto não estava em 2012. 80% está agora em 2015. Então, esse valor não era da diretoria só de abastecimento e tem essas contas que têm que ser feitas. Quem, no Conselho de Administração, bloqueava os pedidos de aumento de derivados? O presidente do Conselho, que na época era o ministro Mantega. Foi com ele que eu levei várias vezes a solicitação de aumento de derivados e ele bloqueou sempre. E isso estava nas gravações. A ordem veio de quem? Deputado delegado Valdir, seu tempo foi encerrado. Vamos ao deputado Otávio Leite, do PS. Ele vai finalizar. Respostas? A última pergunta eu não consegui anotar aqui. Havia propinas na terceirização? O que Vossa Excelência chama de terceirização? Dinheiro ilícito. Não, o que Vossa Excelência chama de terceirização, para eu entender aqui, para poder responder? Mão de obra. De empresas que apresentavam? Isso. O que eu tinha acompanhamento eram empresas do cartel. Empresas do cartel são as grandes empreiteiras. Empresas de terceirização, eu não tinha esse contato. Eu não tenho como lhe confirmar. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Otávio Leite, Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, são documento oficial do Tribunal de Contas da União. Eu queria passar às mãos do depoente pelo menos 2 fotos para ver se ele consegue identificar. Na próxima sexta-feira, senhor Paulo Roberto, nós vamos visitar o Comperj. O senhor conhece intimamente essa questão e vamos lá nos deparar com um cenário terrível. Obras paralisadas, aquele sonho delirante ali completamente atolado em problemas, desemprego, os prefeitos da região desesperados e por aí vai. E vamos encontrar muitos equipamentos ao relento, como se usa na linguagem, hibernados, equipamentos adquiridos dentro de um processo de construção do Comperj que às vezes me deu a impressão, pelo que eu vi da ex-presidenta Graça, do ex-presidente Gabrielli, uma ideia de que era uma decisão da cúpula do governo para que se tocasse a ferro e fogo o empreendimento do Comperj. Então eu queria, à luz
desse prejuízo brutal que a nação hoje tem por conta de uma série de fatores, não só a corrupção, mas pelo que está claro, de equívocos em relação a decisões. Essas decisões que vinham do Conselho de Administração, consta que muitas vezes esse conselho se reuniu, inclusive a Brasília, a pedido do presidente Lula, para que se tocasse a obra de qualquer maneira. A pergunta é a seguinte: o senhor se sentiu pressionado a ir mais adiante, a adquirir equipamentos que, segundo consta, são necessários serem adquiridos no final, porque o complexo são 3 ou 4 importantes intervenções de plantas, 2 de refino, uma petroquímica e outra de gás. Aqui são equipamentos para gás, são equipamentos de todos que estão lá hibernando, que deveriam ser comprados bem depois. O senhor se sentiu pressionado em algum momento pela presidente do Conselho de Administração, ou mesmo pelo presidente da República, para tocar essa obra para frente, já que o senhor tinha uma intimidade, o senhor foi ao casamento da filha da presidenta, o presidente Lula, segundo falava-se, enfim, a boca pequena, dizia, não, nós temos que chamar o Paulinho para o casamento da filha da presidente, coisa assim do gênero, e mostrando uma intimidade maior. Você teve 8 anos ali. A pergunta é, o senhor sentiu pressionado para concluir, deputado Otávio Leite, tocar essas decisões de aquisição em convites bilionários que geraram esses prejuízos terríveis, e como nós vamos lá verificar, o senhor se sentiu pressionado em algum momento? É importante saber se dá pela presidenta do Conselho ou pelo presidente da República e depois pela presidente da República, para que fosse além do que seria o sensato do ponto de vista do cronograma da execução físico-financeira de uma obra? Como eu já mencionei aqui, para Vossas Excelências, aqui no início da minha fala, a Petrobras, ela contratou esses grandes projetos do Comperj, da Renest e outros projetos, sem ter o projeto concluído. Isso foi um erro. Por que foi feito isso? Em algumas áreas, como nas refinarias de um modo geral, para melhoria da qualidade dos derivados, para atender a exigência da Agência Nacional do Petróleo, para melhorar e reduzir o teor de enxofre da gasolina e do diesel. Então, os projetos não estavam prontos e foram feitos mesmo assim. Obviamente que isso gerou uma série de definições, isso gerou problemas, gerou aditivos. Tá? Esses pontos aí não teve intervenção nem de Conselho de Administração, nem de ninguém, porque era uma exigência legal que a Petrobras precisava atender. Os grandes projetos aí, no caso de Renest e no caso de Comperj, embora Vossa Excelência não tenha perguntado a Renest, mas acho que vale a pena também aqui um esclarecimento. A Renest, inicialmente, era para ser um conjunto com participação da PDVSA. A Petrobras assinou uma série de memorandos de entendimento com a PDVSA em Caracas. Eu estava lá nesse dia, foi em fevereiro de 2005, e desses vários empreendimentos que a Petrobras ia fazer lá na Venezuela, e a Venezuela ia fazer refinaria aqui em conjunto com a Petrobras. Todos os investimentos que pretendíamos fazer na Venezuela, nenhum foi para frente. Morreram todos por questão de economicidade do projeto e viabilidade do projeto. Ficou só a refinaria aqui. Essa refinaria, a própria Petrobras, eu vi pela imprensa, já disse aqui, que embora de vez em quando sai pela imprensa que era para custar 2,5 bilhões e no final vai custar 18, 20, nunca ia custar 2,5. A própria Petrobras disse que depois do projeto pronto, o projeto ia custar em torno de 14 bilhões de reais, não de dólares. Então, essa diferença de 2 para 14 não tem nada a ver com sobrepreço, é parte de projeto. Teve um problema na Renest, é que ela custou, ou ainda vai custar, porque ela não está totalmente pronta, basicamente uns 30% a mais, por ter a PDVSA como sócia. Por quê? Porque precisou-se fazer 2 trens de refino. Nós podíamos fazer um trem só. Como a PDVSA era sócia, precisou fazer 2 trens, porque não era possível processar o petróleo venezuelano simultaneamente com o petróleo brasileiro. Então, esse foi um fator que poderia não ter acontecido. Tá? Em relação ao Comperj,
esse projeto ele sofreu várias alterações em termos de tecnologia de processo. Então, inicialmente, quando começou esse projeto, o objetivo era que fosse uma refinaria petroquímica. E, nesse momento, estava o Grupo Ultra e estava um outro grupo privado, que agora me esqueci aqui o nome, participando desse projeto. O que aconteceu, para Vossa Excelência entender, é que, a partir de 2007, 2008, o crescimento da demanda de derivados começou a ser muito grande. Então, a Petrobras fez uma reavaliação interna e chegou à conclusão que essa refinaria petroquímica, que ia atender basicamente matéria-prima para petroquímica, como propeno e eteno, não era o melhor projeto para a Petrobras naquele momento. Era interessante fazer uma refinaria e um polo petroquímico, fazer 2 projetos. A refinaria para atender a demanda de derivados. Lembrar hoje que o Rio de Janeiro tem uma refinaria só, que é Duque de Caxias. São Paulo tem 4 refinarias. Não há possibilidade hoje nenhuma de fazer mais uma refinaria em São Paulo, por problemas ambientais, não há possibilidade disso. Então, fazer uma nova refinaria no Rio de Janeiro fazia todo sentido. E fazer um polo petroquímico. Então, o projeto foi alterado substancialmente, de uma refinaria petroquímica para uma refinaria e um polo petroquímico. A matéria-prima para essa refinaria seria óleo pesado da Bacia de Campos. Vamos lembrar que quando esse projeto estava nesse grau de maturidade, nós não tínhamos ainda indicação de grandes quantidades de gás do pré-sal. Era uma área que ainda não tínhamos essa informação. Com o desenvolvimento do pré-sal, constatou-se que a quantidade de gás seria muito interessante. E hoje, todos os polos petroquímicos que nós temos, que é o Camaçari, Polo de Capoava, Camaçari na Bahia, Capoava em São Paulo e Polo de Triunfo no Rio Grande do Sul, a matéria-prima é nafta. E grande parte dessa nafta hoje o Brasil importa. Então, se houvesse uma nova alteração de projeto para usar o gás natural como matéria-prima, economicamente seria muito apropriado. Então, houve uma terceira mudança de projeto. O senhor, a Vossa Excelência tem razão quando fala da parte de equipamentos. Houve compra de equipamentos de forma antecipada. Foi apresentado por uma reunião não é do Conselho de Administração, porque esse assunto era restrito à diretoria da Petrobras. Houve uma apresentação para uma antecipação do projeto pela área de serviço na diretoria da Petrobras e a diretoria aprovou essa antecipação de projeto. Havia interesse, a nível de governo, que o projeto fosse feito e fosse de forma célere? Claro que havia. Havia interesse. O senhor era pressionado? No Conselho de Administração, às vezes, falava-se que os projetos tinham que ser antecipados. Sim, no Conselho de Administração. Pelo Conselho, pela presidente do Conselho de Administração? Não, na época depois já pelo ministro Mantega. Senhor Paulo Alberto, para fechar, o senhor falou que 30%... Doutor Otávio Leite, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência já teve o seu tempo encerrado, tem diversos parlamentares ainda para falar. Vou liberar para que Vossa Excelência conclua, o senhor Paulo Roberto responde e passarei a palavra para o próximo inscrito. O senhor disse que 30% a mais, pelo menos, nós perdemos na RENEST por conta do mico da PDVSA. Quem politicamente estimulou, quem promoveu essa aproximação com a Venezuela para que isso fosse executado, essa refinaria fosse executada? Quem foi o agente político que promoveu isso? E 2, o senhor falou que começou o Comperj com erro. Quem tem a responsabilidade pelo erro? Quem é o responsável por essa ausência de um planejamento minimamente aceitável? Respondendo primeiro à segunda pergunta, não houve erro, houve uma mudança de filosofia de projeto por, primeiro, condição de mercado. Precisava ter uma nova refinaria, não só para produzir propeno e eteno, mas produzir diesel e gasolina. Não houve erro. Segundo, quando apareceu volumes substanciais de gás com o pré-sal, todos os outros polos petroquímicos no Brasil são à base de nafta, e nafta é importada, o Brasil não é autossuficiente de nafta. Então, se você tinha gás natural suficiente no pré-sal, fazia todo sentido mudar o projeto. Em relação a esses contatos com a Venezuela, como eu falei, eu tive em Caracas em 2005, onde foram assinados esses vários acordos. E, representando o governo nessa época,
foi a ministra de Minas e Energia, a atual presidente, que foi representando o governo. Ela era... Próximo inscrito... Ministra das Minas e Energia. Deputado Antônio Embaçaí, mas o deputado Rubens Bueno pediu a palavra. Ela estava capitaneando o governo onde foi assinado esses vários protocolos. Que foram um verdadeiro mico em relação a uma linguagem mais popular. É isso mesmo. Deputado Rubens Bueno, Vossa Excelência requer a palavra como líder do PPS e Vossa Excelência tem até 4 minutos. Senhor presidente... Lembrando que Vossa Excelência não pode questionar ao senhor Paulo Roberto Costa. Senhor presidente, a deputada Elisiane representa a nossa bancada e vai fazer as perguntas aqui em nome do PPS. Mas eu peço desculpas, eu estava em plenário acompanhando a votação da medida provisória 665, mas eu, estando aqui, eu venho exatamente usar da palavra, primeiro para dizer o que eu vi hoje durante o dia. E já ouvi em outras ocasiões o doutor Paulo Roberto Costa. Ele fala da sua família, fala do seu arrependimento, fala que se pudesse voltar atrás, voltaria, e que está dando a sua contribuição para passar o país a limpo. O Brasil ser passado a limpo. E ele foi nomeado diretor da Petrobras em 2004, que era o seu sonho. E quando lá chegou para do lado da organização criminosa que tomou conta do poder no país, fazer com que a Petrobras fosse o grande instrumento de financiamento dessa organização criminosa. Então, senhor presidente, quando eu vejo alguém falar desta forma, eu começo a pensar como é possível ainda acreditar no país. Nós acreditamos e não vamos desistir. Temos a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, felizmente não tomada nas mãos pelo PT. Felizmente, ainda temos esperança. Se tivesse, o que seria deste país e do mínimo de esperança? Muito mais dos bilhões que se desviou, do que foi divulgado recentemente, vergonhosamente o presidente da Petrobras, com vergonha, pela primeira vez admitindo o prejuízo da Petrobras, que chegou em mais de 44 bilhões de reais. E sendo admitidos 22 bilhões, com desvios e corrupção em 6 bilhões e 200 milhões de reais. Se já está assim, assumido oficialmente, imagine o que vai ser, o que será, o que virá. E o fato que chama atenção, e sempre a desculpa do PT, é de que, mas lá já se fazia isso, já tinha nomeação política. Eles não veem o que aconteceu, o que está acontecendo com a Petrobras. O resultado do balanço nada mais é do que o espelho do que aconteceu. Quem era o diretor que efetivamente fazia as obras da Petrobras? Era o diretor Renato Duque. Esse é o maior criminoso de todos. O instrumento do PT na Petrobras para roubar, saquear a Petrobras. Homem do PT na Petrobras. O senhor Renato Duque é o grande figura que esse país vai ter que encontrar. E eu digo aqui com absoluta tranquilidade, que o senhor está prestando um serviço ao país, apesar de tudo que passou. O senhor está ajudando a entrar dentro desta organização criminosa que assaltou o poder no Brasil, chamado PT. Esta organização criminosa é que tem que ser desmontada. Esse é o compromisso nosso com o povo brasileiro. E não ficar passando a mão na cabeça e dizer que agora vai daqui a pouco para a televisão e que vai expulsar aqueles petistas que estão envolvidos em corrupção. E os mensaleiros? Foram processados, condenados, presos, e outros tantos que estão presos. E eles? Em 2005, que tiveram a coragem de apagar da sua história 2005 nos corredores desta casa, porque ali aconteceu o mensalão. E o mensalão não ensinou. Do mensalão para o petrolão. E do petrolão já está nos fundos de pensão, onde mais de 100 mil trabalhadores dos Correios brasileiros estão sendo lesados pela roubalheira do PT. Assim está no BNDES. E nós vamos chegar lá em Angola, nós vamos chegar na África, onde o BNDES financiou com esquema montado para repatriar dinheiro sujo. E não me venha com essa história. Finalizar, senhor presidente. E não me venha com essa história de que nós não temos aqui a declaração, como aqui mesmo foi dada. Rouba da Petrobras para fazer doação ao partido como se fosse de forma legal.
Basta! Chega de bandaleira, chega de corrupção. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Antônio Embaçaí, Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, senhor relator, deputados, deputadas, doutor Paulo Roberto. Participar de uma reunião do Conselho de Administração é sempre um gesto de prestígio. E diretores da Petrobras sempre eram convidados para participar de reuniões. Eu perguntaria a Vossa Senhoria se Vossa Senhoria estava presente na reunião do Conselho de Administração da Petrobras, que decidiu pela compra da refinaria de Passadina. Estava. Vossa Senhoria poderia nos informar se houve algum questionamento, algum relato, alguma dúvida que, porventura, foi colocada por qualquer membro do Conselho, até mesmo pela presidente do Conselho, na ocasião, a presidente Dilma Rousseff, com relação à compra de Passadina, que não tivesse sido esclarecida? Nessa reunião de Conselho, como era de praxe, um assunto dessa envergadura, foi feita uma apresentação técnica pela área internacional, detalhando o que seria a compra, quais os benefícios dessa compra, que ia se processar, então, se houvesse até um revamp dessa refinaria, um bocado de petróleo pesado que estava sendo exportado, e você exportava para lá, então, refinando, teria um ganho muito maior na parte dos derivados. Houveram algumas perguntas, obviamente, sobre esse tema, mas não houve, assim, que eu me lembre, nesse momento, nenhum questionamento mais, vamos dizer assim, vigoroso, ou nenhum questionamento mais intenso sobre essa compra. Ela foi aprovada pelo Conselho. Agradeço a Vossa Senhoria e faço agora referência a um depoimento que Vossa Senhoria fez, salvo engano, dia 11 de fevereiro de 2015, que faz um relato sobre a escolha da, então, Dilma Rousseff, ela não era ainda ministra, para assumir o Ministério das Minas e Energia. Naquele momento, até Vossa Senhoria, nesse relato, afirmava que o escolhido era o senhor Hildo Sauer, e que depois até tiveram alguns desentendimentos, ela, ministra das Minas e Energia, e o senhor Hildo Sauer. Mas nesse depoimento, Vossa Senhoria afirmou literalmente, eu vou aqui fazer a transcrição, a degravação do que foi dito por Vossa Senhoria. Aspas. A Dilma Rousseff assumiu o Conselho da Petrobras em 2003 e foi presidente do Conselho até 2010. Então, assuntos da Petrobras, que dependiam do Conselho, se foram feitos de forma certa ou de forma errada, ela acompanhou tudo, porque ela era presidente do Conselho. E se outros problemas ocorreram na Petrobras, ela deveria saber, porque ela era presidente do Conselho. Fecha aspas. Eu gostaria que Vossa Senhoria fizesse um comentário com relação a essa afirmação. Eu confirmo essa minha declaração, né? Todos os assuntos que foram a nível de Conselho, como especificamente a compra de Passadina, ou outros assuntos que não eram da alçada ou não eram de competência da diretoria da Petrobras, foram aprovados no Conselho. Então, vamos dizer, qualquer assunto que pelo Estatuto era do Conselho, foram todos aprovados sem nenhum questionamento. Apenas, senhor presidente, concluindo aqui, certo ou errado, ela sabia de tudo. É isso que Vossa Senhoria disse em depoimento. Confere? Confere. Próximo inscrito, deputado Onyx Lorenzoni. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, eu quero comunicar ao plenário da CPI que está protocolado o requerimento 726/2015 de convocação do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva. Quero fazer da ciência, Vossa Excelência, porque a investigação avança e, sem dúvida nenhuma, é muito importante que a gente possa verificar se o fardamento de traficante de influência que ele veste desde que deixou a presidência da República, ele também vestiu esse mesmo fardamento quando estava no Palácio do Planalto. Eu suspeito que sim, mas
tenho que conceder o benefício da dúvida. E para retirar a dúvida ou confirmar a dúvida, o único jeito é ele vir aqui na CPI enquanto cidadão comum e prestar esclarecimentos. Eu queria abordar com o nosso depoente a questão que envolve a compra de Passadina. Primeiro, porque ele hoje está com os bens indisponíveis, junto com os demais diretores, por uma decisão do TCU até junho desse ano, em virtude daquele valor de 700 milhões de dólares que o TCU apurou como prejuízo para a Petrobras. Na sua defesa, assim como na defesa do presidente Sérgio Gabrielli, os senhores dizem que a diretoria executiva não podia tomar a decisão final e que cabia ao Conselho de Administração, e lá estava, né, a presidente Dilma Rousseff, como ministra-chefe da Casa Civil, presidindo o Conselho. E ela, ainda o ex-porta-voz, André Singer, noticia no ano passado de que ela só apoiou a compra de Passadina porque ela foi induzida ao erro por uma apresentação equivocada ou insuficiente de cláusulas importantes, como a put option e a marlin, do Nestor Cerveró. Nós já desfizemos um pouco essa teoria aqui, por conta que nós apresentamos o contrato. Eu tenho o parecer jurídico, que obrigatoriamente foi para a reunião do Conselho, e é óbvio que todos sabiam do que nós estamos falando. Mas tem um episódio nessa história que o Fernando Baiano lhe procura e lhe paga $1.500.000 para que o senhor, está aqui no termo de colaboração 54, eu li todos os seus termos de declaração, os do Alberto Youssef, Barusco, eu leio tudo, eu sou um leitor compulsivo. E aí, aqui está dito pelo senhor, assinado pelo senhor aqui atrás, que o senhor recebeu $1,5 milhão para não causar problema na compra de Passadina. O senhor, tecnicamente, era muito capacitado, isso ninguém nega, né, do ponto de vista técnico. O problema são as ações, né, que aí o senhor já está respondendo, inclusive, judicialmente. Mas eu tenho duas dúvidas. Primeiro, o eventual posicionamento técnico do senhor contrário seria um obstáculo à compra de Passadina, que precisava esse $1,5 milhão? Segundo, o professor Fernando Baiano pagou para os outros diretores, porque a aprovação foi unânime na diretoria executiva da compra. E quanto é que o senhor estima que foi apropriado pelo grupo do Fernando Baiano e do Nestor Cerveró, que veio aqui dizendo que nunca pegou dinheiro nem dentro nem fora do país? E a outra pergunta que eu quero fazer, final a pergunta agora, é importante, presidente. A presidente Maria das Graças Foster acumulou, na minha visão, indevidamente e irregularmente, a diretoria internacional enquanto exerceu a presidência, já num período catastrófico da gestão dela na Petrobras. A Petrobras perdendo valor e ela lá. A presidente Dilma manteve ela contra a vontade de todos os funcionários da Petrobras, de todo mundo do mercado, todos aqueles que eram envolvidos com a Petrobras diziam que tinha que ter uma mudança. Ela foi mantida e ela acumula a diretoria internacional. Eu posso pensar que isso foi para apagar as digitais da presidente Dilma no episódio como Passadina? E uma última perguntinha. O senhor tem informação que o presidente Lula estava em Copenhague no dia da assinatura entre a Astra Oil e a Petrobras? Ok. Em relação à sua colocação de Vossa Excelência do Fernando Baiano, ele realmente me procurou e a frase que ele usou foi exatamente essa, que eu, como técnico da área de refinaria, não causasse nenhum problema nessa aprovação. E me deu esse valor que foi mencionado por Vossa Excelência. Está correto. Quanto e quando e para quem foram outros valores, eu não tenho essa informação. Obviamente que eu posso dizer da minha parte, mas não posso dizer dos outros. Mas
Aí é uma conclusão que tem que ser apurada nas investigações. Em relação a presidente Graça acumular a diretoria internacional, que eu me lembro, nos meus anos todos de Petrobras, eu nunca vi isso. Né? Não era de praxe o presidente da Petrobras acumular a presidência e a diretoria. Eu diria que pode ter algum equívoco da minha parte, mas acho que não tem. Se pesquisar nos meus 35 anos de Petrobras, nunca aconteceu isso. Eu pesquisei 20 anos, nunca houve. Então, talvez eu possa lhe acrescentar mais 15, dizendo que também nunca houve, porque o cargo de presidente da companhia já vamos dizer, é tão pesado. É tão espinhoso. Então requer tanto participação, imagina acumular uma diretoria junto com a presidência, não é algo normal. Então isso, eu, 35 anos de casa, nunca vi. E não a diretoria comum, é internacional. Volume de investimentos gigantesco fora do Brasil. Eu nunca vi isso. E o senhor, Vossa Excelência, fez uma outra pergunta agora que eu podia repetir, por favor? Se esta permanência tinha como objetivo, e a presidente Dilma manteve ela, inclusive contra as vozes de todas as pessoas do governo, fora do governo, se poderia ser para apagar pela lealdade da presidente Graça eventuais digitais da presidente Dilma que fossem inconvenientes do ponto de vista das atividades da diretoria internacional, particularmente na compra de Passadina. Eu não tenho condição de informar a Vossa Excelência, porque, inclusive, quando ela acumulou essa função, eu já não estava mais na Petrobras. Quando eu saí da companhia, em abril de 2012, o diretor internacional era o Jorge Zelada. E ele permaneceu ainda algum tempo depois, quando eu saí da companhia. Então, quando ocorreu essa acumulação de cargo pela presidente Graça, eu já não estava mais na empresa. Então, não tenho como lhe responder. Com a palavra o deputado Celso Passera, segue o deputado se ele tem Léo notícia, presidente, é só se ele tem notícia que se o presidente Lula estava em Copenhague no dia da assinatura do contrato da Petrobras com a Astra Oil para a compra de Passadina. Que eu tenha conhecimento, não. Deputado Celso. Tenha conhecimento, não. Deputado Celso Passera, segue o deputado Nestor Cerveró cometeu um ato falho na comissão de fiscalização aqui. Deputado Celso Passera. Não tenho conhecimento. Vamos dar um microfone só para o deputado ontem. Desculpa, mas é relevante, né? Otávio Leite, a Comped foi uma lambança total. Eles tinham até uma data para inaugurar, 12/12/2012. E mudaram 3 vezes o projeto e agora estão dizendo que talvez o Comped nunca consiga se pagar. Veja só. E isso que era para modernizar, para tornar mais eficiente. Vamos lá. Senhor Paulo Roberto Costa, a gente tem acompanhado bastante a imprensa. Eu ainda não era deputado quando estourou essa questão toda. E a gente vê que o senhor envolveu familiares, amigos, amigas, agregados, enfim. Eu queria lhe fazer algumas perguntas. Qual o papel da senhora Monique Braga nessa história e se ela tem contas no exterior? O senhor notificou efetivamente todas as suas contas e de seus familiares e agregados que existem no exterior? Nas delações premiadas? Eu li todas. O empresário Augusto Mendonça da Cetal, que colaborou em delação premiada e fez a codileniência com o CAD, afirmou aqui que os diretores da Petrobras não nos ajudavam em nada, mas colocavam muita dificuldade para assinar os contratos. Por isso que nós concordávamos em pagar propina. Era assim mesmo? Os senhores criavam dificuldade para vender facilidade? Em depoimento a essa CPI, o senhor Fernando Sá disse ter sofrido uma série de retaliações da Petrobras decorrentes do seu descontentamento com irregularidades detectadas por ele na companhia. Ele afirmou ter montado um dossiê com todos os registros dessas irregularidades. Ele discordava, por exemplo, da exigência de que os pareceres do jurídico deveriam ser validados também pelo jurídico da ABM. Além disso, declarou ter relatado essas irregularidades para Vossa Senhoria, que teria proposto sua transferência para outro país. Ele falou isso aqui para a gente semana passada.
A exigência de validação dos pareceres jurídicos da Petrobras pelo jurídico da ABEM fazia parte do esquema de corrupção? Vossa Senhoria sabe de quem foi a decisão de transferir à ABEM a palavra final dos pareceres? Vossa Senhoria pode detalhar o teor da conversa com o senhor Fernando Sá, na qual ele lhe relatou as irregularidades por eles detectadas? Pode descrever as orientações que passou a ele? Começar aqui pelo Fernando Sá. O Fernando Sá, ele era da área jurídica, ligado à área de abastecimento, mas, vamos dizer, gerencialmente o chefe dele era a área jurídica da Petrobras. Ele me falou desse processo todo, e eu falei, vamos levar isso para a área jurídica da Petrobras, porque o chefe, vamos dizer, legal dele, era o chefe de jurídico da Petrobras. E essa transferência dele e tal, não tem nenhuma ação minha em termos de transferência dele. Eu jamais fiz alguma ação de transferência. Mas teve, por parte do jurídico da Petrobras, ações nesse sentido. Mas não foi ação minha. Eu até vi o depoimento dele pela televisão, onde ele cita, e vi pela imprensa também, onde ele cita o chefe do jurídico, que era o Nilton Maia, nesse momento. Então não foi ação de Paulo Roberto, foi ação do próprio jurídico da Petrobras. Em relação à ABEM, ele comentou esse assunto. Mas os advogados da ABEM atuam para que tivesse mais ação da Petrobras em relação ao que havia de interesse da ABEM ou não. Esse relacionamento da ABEM com os contratos da Petrobras não eram conduzidos pela área de abastecimento, nem na área de exploração e produção, nem na área de gás e energia. Eram conduzidos pela área de serviço da Petrobras, quem fazia os contratos. Então, essa pergunta pode ser muito melhor respondida pela área de serviço e pelo chefe do jurídico da Petrobras, que era o Nilton Maia, nessa época. Então, a minha ação com o Fernando não foi ação de transferência, não foi ação de abaixar salário dele, não foi ação nenhuma nesse sentido. Em relação à declaração de Augusto Mendonça, que se rendia dificuldades, era muito simples essas empresas, se fosse só dificuldades, era muito simples essas empresas, que eu já mencionei aqui no início hoje da reunião, chegar para o Ministério Público, chegar para a Polícia Federal e falar, está acontecendo alguma coisa na Petrobras, que não é legal. Então, por que ele não fez isso? E não foi isso que foi dito por outros delatores. Então, eu não concordo aí com essa colocação do Augusto Mendonça. Em relação à conta no exterior, da minha família não tem, eu já mencionei tudo, e nem da outra pessoa que foi mencionada também não existe. Não existe nada. Da senhora Monique Braga. Não existe nada. Deputado Léo de Brito, em seguida, deputado Jorge Sola. Senhor Paulo Roberto Costa, no seu termo de delação premiada, acordado com o Ministério Público em 1º de setembro de 2014, o senhor citou o governador do Acre, Tião Viana, como um dos supostos beneficiários de doação de campanha de empresas fornecedoras da Petrobras. Segundo os termos da delação premiada, o senhor afirmou que, em relação à pessoa de Tião Viana, afirma ter sido feito um repasse em favor do mesmo no valor de R$300 mil no ano de 2010 como auxílio para a campanha de Tião Viana ao Senado. Na verdade, era ao governo, né? Adiante, o senhor falou que a solicitação foi feita a Alberto Youssef, não recordando-se diretamente ou por intermédio de algum assessor, sendo que Youssef, por sua vez, lhe repassou o pedido. Que o pedido foi solicitado pelo declarante, de modo que Alberto Youssef pôde operacionalizar esse repasse, que diz poder garantir que o depósito foi feito, pois foi expressamente confirmado por Youssef. Ocorre que em 6 de março deste ano, o senhor, em novo termo de declarações, afirmou não ter condições de afirmar se os R$300 mil encaminhados a Tião Viana foram pagos por meio de depósito da empresa IESA na conta do Comitê Financeiro da campanha, porque o repasse foi controlado por Youssef. Lembrando que esses recursos foram prestados contas da Justiça Eleitoral e aprovados também. Ocorre, senhor Paulo Roberto Costa, que o investigado Youssef, em termos de declarações prestado no dia 2 de fevereiro deste ano, afirmou que a anotação 0,3 Tevian provavelmente significa Tião Viana, mas não foi o declarante quem realizou tal operação. Diante de tais contradições e mudanças em suas declarações, e considerando que o governador Tião Viana é um homem de vida pública respeitada, sendo que este nunca figurou em qualquer investigação ou processo
nos 16 anos de vida pública, eu pergunto para o senhor, qual é a sua relação com o governador Tião Viana? É de amizade, profissional, institucional ou não tem nenhum vínculo? Primeiro, esclarecer que eu não fiz nenhuma mudança em relação ao que eu falei. Existia no escritório do Alberto Youssef, numa reunião que eu estive lá em São Paulo, no escritório dele, na mesa dele tinha uma lista de vários políticos que, segundo ele me falou naquele momento, de valores que ele tinha colaborado para a campanha de 2010. Então, várias pessoas, a maior parte dessas pessoas eram do PP e tinha o Tião Viana do PT. E no lado dessa lista, que foi feita pelo Alberto Youssef, não foi por mim, estava lá T. Viana ou Tião Viana 0,3. Foram, então, segundo me dito pelo Youssef, porque quem executava a colocação desse dinheiro na mão de alguns políticos era o Youssef ou alguém que ele mandava executar. Então, eu não sei se foi um emissor do Alberto Youssef ou outra pessoa que fez isso. Essa informação eu não tenho, nunca tive, consta na minha delação. Isso eu não sei. O senhor não sabe se o dinheiro chegou até Tião Viana? Eu só sei que estava numa lista do Alberto Youssef, em cima da mesa dele, e essa lista eu copiei numa agenda. E essa agenda a Polícia Federal pegou na minha casa. Por que motivo o senhor copiou para essa agenda? Eu copiei para saber a quem estava sendo pago os valores pela parte do Alberto Youssef. Só continuar e responder a pergunta de Vossa Excelência. Não tive contato com o Tião Viana naquele momento, depois nunca mais tive contato, não tenho nenhuma relação com ele. Certo. Nenhuma. E o senhor então considera que esse fato de Youssef ter negado de ter feito essa operação, ele estaria mentindo na sua delação premiada? Eu não sei se ele estaria mentindo ou não. Eu anotei isso na minha agenda de uma lista que ele fez. Então, agora, se ele mentiu ou não, eu não sei. O senhor supõe que esse dinheiro tenha chegado? Eu suponho que tenha chegado pelo que ele me falou. Daquela lista que constavam a maior parte... E que ele negou na delação. A maior parte da lista eram políticos do PP. Agora, o Alberto Youssef me falou, Paulo, essa lista aqui foi cumprida. De que maneira foi cumprida, eu não sei. Mas que o senhor tem conhecimento que ele negou na sua delação. Então, há uma contradição clara aí. Eu nem tenho conhecimento disso. O senhor tem conhecimento que o senhor está sendo interpelado criminalmente pelo governador Tião Viana, no Rio de Janeiro? Não chegou nada ao meu conhecimento. Tem uma audiência, o que consta uma audiência no dia 18 de junho a esse respeito. Agora, o que eu posso lhe confirmar aqui a todos, a Vossa Excelência, que isso constava de uma lista do Alberto Youssef, e ele me falou que essa lista foi atendida. Isso eu posso dizer com toda a categoria. Que ele negou na delação. Que ele negou na delação. Aham. Ok. Obrigado. Deputado Jorge Sola, em seguida, deputado Elisiane Gânio. Bom, o senhor hoje aqui deu muito crédito à delação dos empresários. E o senhor Augusto Mendonça da CETAL, ele admitiu que o Clube do Cartel das Empreiteiras se formou em 1997, ainda no primeiro mandato do governo FHC. Aqui o senhor disse hoje aqui, como engenheiro tinha sonho de chegar à diretoria. Obviamente sabia que ia ter problemas, não sabia a extensão do problema, transcrevendo uma fala anterior sua aqui hoje. Na primeira conversa que eu tive com o deputado José Zanini, à época do PP, morto em 2010, ele falou, nós vamos te apoiar e você vai ajudar o partido. Isso em 2003, correto? O senhor disse que já esperava se envolver num esquema de favorecimentos políticos, corrupção. Já esperava se envolver em corrupção para ser diretor da Petrobras quando Janene lhe convidou a almejar o cargo de diretor em 2003. Por que ele tinha essa expectativa? Ser propenso a participar de esquema era um critério da escolha de diretores no governo FHC? Era assim no governo FHC, o senhor supôs que iria continuar sendo? E é interessante que Janene está morto, que seria o padrinho de seu pleito a diretor. Sérgio Guerra está morto, que teria sido denunciado ter recebido 10 milhões. Eduardo Campos está morto, que teria aqui também sido denunciado ter recebido. O senhor considera, como colocou aqui, que há problemas de outras áreas, afirmou aqui peremptoriamente. As obras da cidade administrativa do governo de Minas Gerais, tratadas
como a Disneylândia e a Aécio, envolveram as mesmas construtoras da Petrobras envolvida nesse esquema da Lava Jato. Todas elas fizeram doações para a campanha de Aécio na eleição do Senado e em outras eleições. O senhor considera que esse cartel que atacou a Petrobras também atacou a cidade administrativa de Minas Gerais? E mais em São Paulo, 2 diretores do metrô de São Paulo envolvidos no escândalo da francesa Alstom, que na comprovada formação de cartel para licitação do metrô de São Paulo, é bom lembrar. O senhor Paulo Celso Moreira da Silva e Ademir Venâncio de Araújo abriram contas no HSBC, na época em que a estatal paulista assinou o contrato fraudulento com a Alstom. O senhor que transitava nesse circuito dessas empresas, ouviu falar dessas transações ilícitas que os tucanos de São Paulo estavam envolvidos, e o senhor conhecia o doutor Paulo e o senhor Ademir? E aí eu queria aproveitar, gostei muito de uma declaração sua acerca da importância de acabarmos com o financiamento privado empresarial de campanhas, isso é fundamental, porque inclusive vários deputados que me antecederam aqui, para o senhor ter ideia, tem um que fez um discurso aqui contra o financiamento. Alô? Contra o financiamento, um foi financiado pelo Odebrecht mais de 1 milhão e pelo Bradesco. O outro foi financiado pela Sama Mineração, acusada de estelionato contra o DNPM, envolvido no caso do amianto. O outro que fez um discurso também aqui, muito efusivo, financiado por grandes empresas e laticínios. O que fez o discurso mais efusivo de todos teve financiamento da Andrade Gutierrez, da Cosan, da Ambev, do Itaú, do Bradesco, em mais de 2 milhões de reais. O senhor não acha que está na hora, efetivamente, de passar limpo isso e não só caçar quem foi envolvido, mas acabar com o grande determinante da corrupção, que é o financiamento privado empresarial da Câmara, e acabar com essa hipocrisia de vir para cá fazer discurso quando teve financiamento das grandes empresas, empreiteiras e corporações, em vários desses que aqui fazem o discurso de que são contra. Doutor Paulo. Deputado, respondendo, excelência aí, respondendo as suas perguntas. Em respeito do cartel das empreiteiras anterior, eu entrei na diretoria só em 2004, não foi em 2003. Mas respondendo se existia antes ou não esse cartel, eu não tenho conhecimento porque eu, vamos dizer, era gerente de áreas muito menos importantes na Petrobras, então não tinha conhecimento e nem tinha esse contato a miúde com essas empresas, então não posso lhe dizer. Em relação a alguns parlamentares que já faleceram, que aí como é que isso vai ser visto de uma maneira ou de outra, em relação ao senador Sérgio Guerra, estava presente nas 3 reuniões o deputado Eduardo da Fonte, que está vivo, está lá. Em relação ao ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, estava lá nessa discussão, participou disso o senador Fernando Bezerra, está vivo. Então, não estamos aqui colocando coisas que pessoas que morreram não têm como se defender, porque tinham pessoas vivas, que continuam vivas, que estavam participando desse processo. Em relação a assuntos de Minas Gerais e São Paulo, que foi citado por Vossa Excelência, eu não tenho como comentar, porque eu não conheço o assunto. Então, eu não posso lhe dizer. E também não conheço essas pessoas que foi mencionado por Vossa Excelência, Paulo, Ademir, eu não conheço. Então, eu não posso exprimir nenhuma opinião, porque não é um assunto que eu não domino. Senhor presidente, Deputado Silvio. Queria fazer uma observação e um registro. Questão de ordem. É uma questão. O deputado citou o pretexto cartel lá em São Paulo, dizendo do envolvimento de 2 diretores cujos nomes ele declinou. E acrescentou de envolvimento de tucanos, e não fez nenhuma, não fez isso de um modo claro e verdadeiro. Eu gostaria que ele desse o nome dos tucanos que ele sabe que estiveram envolvidos no cartel de São Paulo. Já que quer que eu explique melhor? Não, quero que o senhor dê os nomes dos tucanos envolvidos. Pois não. Nós queremos que esteja apurado os tucanos envolvidos, porque as licitações ocorreram na gestão dos tucanos. Não, o senhor disse que houve envolvimento dos tucanos. Houve envolvimento, é comprovada a formação de cartel. O senhor tem os nomes. Cabe a licitações do metrô de São Paulo.
os senhores Paulo Celso Moreira da Silva... São diretores, não eram membros conta do do HSBC na Suíça. E os chefes deles, quem tem que apurar é o Ministério Público, a Polícia Federal, que hoje deputado Silva, não são mais amordaçados como eram na época do governo FHC. Não faz parte não faz parte da CPI. Era amordaçada a Polícia Federal, o Ministério Público Federal. Então, o deputado é leviano de fazer uma acusação sem nome. Elisiane Gama. Deputada Elisiane Gama. Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores parlamentares, senhor Paulo Roberto, o senhor, quando chegou aqui, o senhor fez um discurso no seu primeiro momento, como fez durante os momentos que se seguiram, de combate à corrupção, não é? Deixou muito clara a sua revolta com as propinas e com esse esquema de corrupção que se instaurou dentro da Petrobras. Mas o senhor participou do esquema, o senhor comandou o esquema, o senhor conduziu esse esquema. Ao mesmo tempo, o senhor é uma das pessoas queridas pela presidente Dilma e também pelo ex-presidente Lula, tanto que foi convidado para um momento íntimo, não é, da família, que foi para o casamento de sua filha. O senhor nunca teve a curiosidade de perguntar aos dois quem comandava esse esquema de corrupção? Me responda depois, por conta do meu tempo, que é só 3 minutos. Ao mesmo tempo, eu pergunto ao senhor, um levantamento feito pela Operação Lava Jato apresenta aí 1.800 visitas feitas por 10 lobistas a diretores da Petrobras, dentre eles o senhor, o Barusco, o Renato Duque e vários outros. O jornal Folha de São Paulo fez um questionamento a esses ex-executivos e nenhum deles, na verdade, respondeu o conteúdo dessas conversas. Nem mesmo a própria diretoria da Petrobras deu uma informação de fato do que se dava e de qual o conteúdo dessas conversas entre esses lobistas e os ex-executivos da Petrobras. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho qual o conteúdo, na verdade, que se dava entre esses diretores, considerando que o senhor foi uma das pessoas que recebeu, inclusive, vários desses lobistas. E aí, presidente, já colocando também que nós estaremos protocolando aqui um pedido também para fazer um cruzamento dessas visitas à Casa Civil e também ao Ministério de Minas e Energia, porque entendemos que será importante para o encaminhamento dos trabalhos da CPI. Uma outra informação, senhor Paulo Roberto, no acordo que o senhor fez da delação premiada, o senhor teria, na verdade, pactuado de apresentar elementos muito mais fundamentais referente à participação do Renan nesse esquema de corrupção da Petrobras. Entretanto, o senhor não deu elementos muito mais efetivos e aí, portanto, sem detalhar, por exemplo, quais empresas de fato fizeram esse pagamento de propinas ao senador Renan. Eu queria também que o senhor nos desse essas informações. E, por fim, presidente, o senhor fez a citação do Edson Lobão, o senhor fez a citação da Rosiana Sarney. Como é que se deram essas conversas do senhor com essas duas representações políticas, no caso, a ex-governadora do Estado do Maranhão e um senador pelo Maranhão, Edson Lobão? Qual o conteúdo? Constou nesse debate também o pagamento de propinas, no caso específico da refinaria Prêmio 1 do Estado do Maranhão, com investimento de mais de 2 bilhões de reais. Ao mesmo tempo... Já para finalizar, presidente, quando o senhor colocou, por exemplo, de que o início de todo esse trabalho, ou melhor, de todo esse esquema de corrupção se deu pelas indicações políticas dos diretores da Petrobras, e o senhor fez uma menção ao ex-presidente Sarney, lá na década de 80, quando se iniciou, portanto, as indicações políticas para os cargos de diretorias da Petrobras. Teria sido, então, José Sarney o grande estreante, digamos assim, ou aquele que criou todas as condições favoráveis para nós termos o que nós estamos vivendo hoje, que é esse esquema de corrupção na Petrobras, desviando e dando desfalques bilionários à Petrobras? Concluindo, e só para deputada, finalizar, nos explique melhor o que é o sistema podre, que o senhor já colocou várias vezes. Sistema. Quem é o chefe desse sistema? Quem efetivamente está comandando esse sistema referente ao desvio de recursos públicos? Obrigada, presidente. Doutor Paulo. Bom, em relação à pergunta, que é uma pergunta já que foi reiterada algumas vezes aqui nessa comissão, por Vossas Excelências, as pessoas que eu tive contato, eu já mencionei, está nos meus processos de colaboração.
Então, quem comandava o esquema? Eu tinha contato com as pessoas que o deputado Ivan Valente colocou ali. Eu mencionei as pessoas do PP, as pessoas do PT, pessoas do PMDB que eu tinha contato. Eu não posso colocar pessoas que eu não tinha contato. Então, se existiam outras pessoas, a que eu, Paulo Roberto, tinha contato, eu já mencionei e consta na minha delação. O senhor está me respondendo a primeira pergunta, quando eu falo ao presidente Dilma. O senhor nunca fez pergunta a nenhum dos dois? Não. O senhor demonstrou assim, muita inquietação quando o senhor chegou aqui falando da corrupção. Parecia assim que o senhor foi meio que vítima. Se a gente não soubesse um pouco da sua história, a gente ia achar que o senhor era o homem mais correto e probo do ponto de vista da aplicação do recurso e que nunca teve nenhum tipo de envolvimento. Então, parece muita revolta, desculpa, parece muita revolta com alguém que comandou esse esquema. Por isso a minha pergunta, eles não teriam informações de referência a isso? O senhor nunca parou para fazer esse tipo de debate? Eu nunca conversei, nem com a presidente atual, nem com o presidente Lula, sobre esse tema. Eu nunca conversei. Então, eu não posso colocar para Vossa Excelência uma coisa que eu não tenho confirmação disso. Vossa Excelência também colocou que eu comandava esse processo. Eu nunca comandei esse processo. Esse processo não foi comandado. O senhor recebeu 31 milhões de reais da Odebrecht, por exemplo. O senhor não acha que conseguir uma propina tão grande desse, não estaria numa situação de comando? Possivelmente, a parte dos políticos que foram mencionados receberam valores muito superiores a isso. Esses valores todos que o senhor recebeu, era só para o senhor dividia com quem? Por exemplo, um dos diretores, o Rogério Araújo, chegou em algum momento e disse, olha, você é tolo, você recebe tanto dinheiro e de repente não fica muito para você. Verdade. Quando você precisar... Algum dos políticos que o senhor ajudou, o senhor já recorreu para lhe ajudar, ele diz, olha, quando você estiver num aperto, ninguém vai lhe recorrer, vai lhe ajudar no momento que o senhor recorrer a eles? Obrigada, presidente. O que eu posso só lhe falar é que eu não comandava isso. Quando eu fui indicado, né, pelo PP para assumir a diretoria, me foi pedido pelo partido, na época pelo Zé Janene, que eu teria que ajudar o partido. O Rogério Araújo estava certo, então, na interpelação dele? Obrigada, presidente. Ele ainda vai responder, presidente. Em relação ao Rogério Araújo, consta na minha delação também, uma vez ele me procurou e falou que eu era tolo, que eu ajudava os outros e não olhava para mim. Isso está lá, consta na minha delação. Em relação aos lobistas, 10 lobistas aí, que saiu pela imprensa, de mais de 1.800 visitas, pode-se fazer um levantamento desses 10 lobistas. Eu acho que eu tive com uma vez e com outro eu conheci, tive muitas poucas vezes. Então, se fizesse levantamento desses lobistas aí, a participação deles com reunião comigo foi praticamente nenhuma. Pode fazer esse levantamento. O que esses lobistas iam fazer lá? Ver interesses das companhias que eles representavam, ver interesses de políticos em relação a todo esse processo que todos já estamos sabendo como aconteceu. Agora, desses 10 lobistas aí, Vossa Excelência pode fazer um levantamento e vai ver que meu nome consta em muito poucos. Porque eu não conhecia, a maior parte das pessoas eu nunca vi na minha vida. Em relação à delação premiada, que foi mencionado por Vossa Excelência, do... O Bertado Frei Burgais, não sei se estou falando o nome correto deles. Na Petrobras, ele nunca esteve comigo. O senhor nunca conversou com ele, nunca recebeu ele na Petrobras? Não. Na Petrobras, Como era a sua relação com ele? Ele foi uma pessoa que abriu as contas para mim lá fora, mas ele não esteve comigo na Petrobras. Junto ao Odebrecht? Junto ao Odebrecht. Mas esteve comigo, eu tive com ele no escritório dele, nunca na Petrobras. Em relação à colocação de Vossa Excelência aí da delação premiada, que eu teria ainda mais informações para dar com respeito ao senador Renan, não consta da delação isso. Isso não consta, pode ler na delação. O que consta é o que eu sabia, eu falei. Eu não fiquei devendo nenhuma informação. Saiu pela imprensa que eu teria ainda informações para dar, que não constava, na minha delação tinha mais informações, não consta, porque minha delação foi a mais sincera e mais justa e mais correta possível. Inclusive, merece dizer aqui, não estou aqui me defendendo, eu errei, estou pagando por isso, mas que todo esse processo, ele está hoje onde está, devido à minha delação. Obviamente que depois outros delatores vieram, depois de mim, o Youssef, depois veio o Torres Cetal, depois veio o pessoal da Camargo, mas a primeira delação quem fez fui eu. Não me orgulho disso, nem um pouco, não me orgulho de ser delator, não me orgulho disso. Mas o sistema todo, o processo todo da Lava Jato hoje está onde está, porque eu iniciei. E repito, não me orgulho disso.
Em relação à colocação do ex-presidente Sarney e tal, eu não posso lhe dizer que houve problemas, que houve desvios, que houve isso, que houve aquilo. Mas posso lhe dizer que as nomeações tinham sempre indicação política. Ele inaugurou, então, esse momento. Eu posso lhe dizer que houve indicações políticas. Agora, se houve desvio na gestão do presidente Sarney, do presidente Itamar, do presidente Collor, do presidente Fernando Henrique, eu não posso dizer isso porque eu não conheço. Lobão e Sarney, é importante, presidente. Isso. Do Estado do Maranhão, preciso que ele responda. Eu fui numa reunião com o ministro Edson Lobão, ele me pediu recursos para ele e me pediu recursos para a governadora, na época, Rosiana Sarney. Esse pedido foi feito através do ministro Lobão. Quantos o valor? Muito bem. O senhor pagou, o senhor fez a doação? Ô, presidente, é tão importante. Foi, mas Vossa Excelência já usou aqui o tempo de forma exagerada. Temos ainda vários oradores, temos sessão ainda na Câmara, depois sessão no Congresso. Só o valor, e temos que respeitar. Consta na minha delação os valores, talvez aqui agora não possa precisar, mas não sei se for 1 milhão, 2 milhões, mas está na minha delação os valores corretos. Obrigada. Agradeço ao deputado Lisiane Gama. Com a palavra a deputada Maria do Rosário ausente, o deputado Carlos Marum ausente, o deputado Aloysio Mendes com a palavra. Vossa Excelência tem um tempo de 3 minutos, não sei se vai também utilizar o tempo de liderança. Eu vou usar, mas não todo o tempo, presidente. Ok, então Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Mais os 3 para perguntar. Mais 3 minutos. Bom, primeiro aqui eu queria aqui dizer ao doutor Paulo Roberto que me impressionou muito a postura com que ele chegou aqui, se dizendo uma pessoa arrependida, uma pessoa que comparece a essa casa munido de um espírito de colaboração, se dizendo um arrependido na mais alta concepção da palavra, mas eu vejo diferente disso, doutor Paulo Roberto. O senhor só está nessa situação hoje porque foi preso pela Polícia Federal e flagrado dentro de um dos maiores escândalos desse país. Eu duvido muito que esse ímpeto de arrependimento e essa postura de bom samaritano fosse se abater sobre o senhor se até hoje esse esquema continuasse ocorrendo na Petrobras. Eu vi aqui com muita atenção quando o senhor disse que em 2004 tinha toda uma carreira como técnico da Petrobras e que sempre almejou ser diretor. Acho que é um anseio de qualquer técnico dentro daquela empresa. E que, verificando que para atingir esse objetivo, o senhor precisaria se aliar a algum político, porque todas as indicações eram políticas. E que a partir desse momento, em 2004, é que o senhor realmente se envolveu em todo esse esquema podre que hoje foi descoberto pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Mas eu discordo de uma colocação do senhor, Paulo Roberto, quando o senhor disse que essa contaminação feita dentro da empresa Petrobras se deve única e exclusivamente aos políticos que faziam as indicações. Dificilmente isso teria acontecido, eu acho que até impossível, se não houvesse a participação de pessoas como o senhor, que, munidos talvez de uma ambição desmedida, procuraram de todos os meios para atingir os objetivos propostos, que era ser diretor da Petrobras, e para isso se sujeitou a se transformar num quadrilheiro, num mafioso, num ladrão, como todos os outros participaram desse esquema da Petrobras. Então, eu me recuso a acreditar e concordar com o senhor, quando o senhor diz aqui que só se envolveu nisso porque foi conduzido por políticos a se envolver nesse esquema. Eu acho que é uma questão de caráter, de índole e de postura pessoal. Eu tenho certeza que outras pessoas atingiram postos de chefias na Petrobras. E quem sabe alguns até por indicação política. Mas nem todos se envolveram nesse esquema sórdido, sujo e criminoso da Petrobras. Então, essa postura do senhor de dizer que se sente arrependido, que está aqui realmente imbuído das melhores das oportunidades de querer desvendar esse esquema criminoso da Petrobras, eu não acredito nisso, eu acho que ninguém acredita nisso. O senhor só está aqui hoje e só colaborou com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal porque foi preso, foi pego com a boca na botija. E eu tenho aqui realmente algumas dúvidas do senhor Paulo Roberto. O senhor, quando foi preso pela Polícia Federal, durante muito tempo, eu não sei se o senhor sabe, eu sou da Polícia Federal, durante muito tempo se recusou a colaborar com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal. E só fez isso quando confrontado com o envolvimento das suas filhas, do seu genro, nesse esquema, quando eles foram flagrados tirando documentos de um escritório no sentido de dificultar a investigação. Então, não foi munido dessa
desse bom samaritanismo que o senhor se envolveu, quer dizer, se comprometeu a fazer essa delação premiada. Eu gostaria que o senhor fosse sincero e nos dissesse o que é realmente que motivou o senhor, a partir do momento da sua prisão, a colaborar com o Ministério Público e com a Polícia Federal. O que o levou realmente a participar desse acordo de colaboração premiada? Porque não foi só os seus interesses de desvendar esse crime, nem o seu bom samaritanismo. Foi alguma coisa a mais. Queria que o senhor me dissesse isso. Outra pergunta que eu tenho: o senhor foi convidado para o casamento da presidente Dilma, não foi? Esteve no casamento. Há informações que o senhor ofereceu um dos presentes mais valiosos por oportunidade desse casamento. Eu queria saber se isso procede e se o senhor realmente ofereceu algum tipo de presente para a filha da presidente Dilma nesse casamento. E mais, senhor Paulo Roberto, o senhor talvez tenha sido realmente, como o senhor disse aqui, o start de toda essa Operação Lava Jato, quando o senhor resolveu colaborar. A partir do senhor veio o senhor Youssef, vieram vários outros. O senhor tem apontado sua metralhadora giratória para todos os lados, políticos, empresários, lobistas. Eu gostaria que o senhor fosse sincero aqui nessa CPI e nos dissesse: esse esquema criminoso que se instalou na Petrobras, ele é de total e exclusiva responsabilidade dos políticos que fizeram as indicações, ou o senhor concorda que esse esquema não poderia ter se instalado na Petrobras sem a participação efetiva dos técnicos, dos diretores e dos funcionários dessa estatal? Porque dificilmente, apenas com a indicação política, o senhor poderia ter feito o que fez, o senhor Duque poderia ter feito o que fez, e o senhor Severo teria feito o que fez. Então, sem dúvida nenhuma, apenas a indicação política não é responsável por esse esquema criminoso que se instalou na empresa, sem a participação de funcionários de alto escalão como o senhor. Então, eu gostaria que o senhor me confirmasse isso e me dissesse se seria possível que esse esquema criminoso fosse instalado na Petrobras sem a participação efetiva de funcionários como o senhor. Quando eu resolvi fazer a delação, foi uma ação conjunta da minha família comigo. Vossa Excelência conhece, então, todo o processo, né, como falou, foi da Polícia Federal, sabe o sofrimento que isso causa para a pessoa e para a família. Eu sofri muito e minha família sofreu 10 vezes mais. Então, quando eu decidi fazer a delação, que não foi uma decisão fácil, foi uma decisão extremamente difícil, foi pensando na minha família. Eu errei. Eu já falei reiteradas vezes, eu errei. Eu não estou aqui dizendo que eu não errei. Eu errei. E estou arrependido. Pode ser que Vossa Excelência não acredite, mas eu estou arrependido. Porque o preço que eu estou pagando é muito alto. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, eu estou arrependido. A pergunta foi se esse arrependimento teria ocorrido se o senhor não tivesse sido preso. Essa que foi a minha pergunta. Talvez não. Talvez não. Né? Agora, fiquei indignado, e já falei isso, está nas minhas declarações, na minha delação, que em determinado momento, eu, como diretor da área de abastecimento, das obras do abastecimento, comecei a colocar uma série de empresas que não eram do cartel. Isso está lá detalhado lá, pode ver, está lá detalhado. E as empresas do cartel me procuraram e falaram que eu ia quebrar a cara, que essas empresas não iam dar conta de fazer o serviço. E eu coloquei, quebrando o cartel em várias vezes. Ah, mas por que se fez isso? Porque se não ia mais receber dinheiro? Não estava me importando com dinheiro naquela época, não estava. Isso é fato. Eu jamais faria a inclusão de várias empresas que não eram no cartel se eu quisesse continuar só com o cartel. Isso está nas minhas declarações lá, pode pesquisar e o senhor a Vossa Excelência vai encontrar lá. Em relação a presente, eu dei um presente normal, não teve nenhum presente mais valioso ou menos valioso. Dei um presente normal para o casamento que eu fui convidado. Não teve presente mais valioso. Você poderia declinar que presente foi esse? Eu não me lembro mais. Isso foi, sei lá, em 2009, 2008, tantos anos atrás, eu não me lembro mais. Mas não foi nada exagerado, foi um presente dentro da média que qualquer pessoa daria. Em relação ao esquema criminoso, diretores, técnicos e funcionários da Petrobras de um modo geral, o meu contato dentro da área de abastecimento, eu não tinha contato com nenhum gerente abaixo de mim. Eu tinha contato, era com o diretor Duque, tinha contato com o diretor Nestor, o meu contato era sempre a nível dos diretores. E a minha ação principal, que eu já também falei aqui, era... Pedro Barusco, o senhor não tinha contato com o senhor Pedro Barusco? Muito pouco. Não tinha contato. Sim, tinha. Alô.
tive contato com ele. Agora, o contato principal era com o diretor Duque, que ele era subordinado ao Duque e não era diretor, ele era gerente executivo. Mas claro que participei de várias reuniões com o Barusco. Agora, eu não conversava esse assunto com pessoas da minha área. Os funcionários da Petrobras, 99% dos funcionários da Petrobras não tem nada a ver com Lava Jato, são pessoas capacitadas, são pessoas que dão o sangue e o suor pela empresa, então não podemos generalizar isso. Na parte técnica... Senhor Paulo Roberto, o senhor está confundindo a minha pergunta. Eu tenho certeza que talvez mais de 90%, 99% dos funcionários sejam íntegros. Isso. O que eu perguntei é se esse esquema criminoso poderia ter sido instalado na Petrobras sem a participação de funcionários como o senhor Severo e o senhor Duque. Não os funcionários da Petrobras que trabalham e que honram o nome daquela empresa. Seria possível que esse esquema se instalasse sem a sua participação efetiva do senhor Duque e do senhor Severo? Possivelmente não. Mas sem uma indicação política para fazer o que os políticos, não generalizando aqui, mas como já falei anteriormente, sem uma participação, na época do meu caso, do deputado Zé Janene, de me colocar lá na diretoria, eu também não faria isso. Então, houve uma indicação. A gênese disso não foi minha. Eu não procurei o deputado Zé Janene para assumir nada. Eu fui procurado por eles e aceitei. Errei, aceitei. Mas a gênese desse processo veio do grupo político dos maus políticos, que não são todos, obviamente. Então, esse escândalo, essa vergonha nacional, só foi possível quando se associou um mau político a um funcionário bandido. Sem essa conjunção de fatores, seria impossível esse esquema criminoso ter se implantado na Petrobras. O senhor não concorda com isso? Não, não concordo com isso. Porque houve uma combinação de fatores, onde as empresas também se interessaram por isso. Não tem empresa inocente, não existe empresa inocente. Essas empresas todas que fizeram a N doações aí, que vocês vão aqui na Casa Legislativa e depois a Polícia Federal e o Ministério Público vai chegar à conclusão que tem muito problema nas doações, que isso é um câncer da sociedade brasileira, que é uma hipocrisia pensar que essas empresas dão 10, 15, 20 milhões para uma campanha sem pensar que isso vai ter retorno. Então, não pode se generalizar e colocar, como Vossa Excelência colocou, que é o problema do mal político e do diretor da Petrobras. Não, eu não estou eximindo as empresas disso, é claro que não. Eu estou dizendo o seguinte, que esse esquema não seria possível se não tivesse, além das empresas, que é óbvio, a participação efetiva dos maus funcionários, dos funcionários bandidos como o senhor, e junto com os maus políticos. Para concluir, deputado. É essa a questão. A minha pergunta foi específica. Seria possível apenas, com a participação das empresas e dos políticos, que esse esquema criminoso se instalasse na empresa sem a participação efetiva de uma ínfima parcela de maus profissionais como o senhor na Petrobras? Isso é um somatório de vários fatores. Vossa Excelência entendeu bem, é um somatório de vários fatores. Muito bem. Com a quem palavra agora o deputado Félix Mendonça, em seguida o deputado Peroni. Deputado Félix Mendonça. Senhor Paulo Roberto Costa, o senhor disse que foi um erro. Quem está falando? O erro foi saber do cartel e não ter tomado nenhuma atitude contra isso. Então eu queria fazer 3 perguntas para o senhor. De qual empresa ou empresas o senhor recebeu algum benefício direta ou indiretamente? Quais empresas? Quais eram as empresas líderes desse cartel? E quem eram os seus principais representantes? E a terceira pergunta é, o senhor falou há pouco que